Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13 e versículo de número 14, diz-nos assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Vamos fazer mais uma oração nesta noite. Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, já rendemos ações de graças e louvores para Ti, já Te louvamos, glorificamos, exaltamos o Teu nome, Pai. Neste momento é o momento a qual, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença, meu Pai, como ministro da Tua palavra nesta noite. Espírito Santo de Deus, o que eu mais necessito, é o que eu venho pedindo para o Senhor diariamente, é que eu venha diminuir e que a Tua presença seja real na minha vida, Senhor. Fala com a Tua igreja, aqui está a Tua igreja, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. Deus, fala conosco, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Queridos irmãos, acabei de ler aqui 2 versículos da palavra do Senhor. O versículo de número 13 diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A porta estreita, ela é o Evangelho. A porta larga, ela é o mundo. Glória a Deus. Quantos aqui nessa noite já ouviram uma frase no mundão aí, que todo mundo fala: todos os caminhos levam a Deus? Quantos já ouviu essa frase? Levanta a mão assim. As pessoas dizem: todos os caminhos levam a Deus. É mentira de Satanás. É mentira, porque nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9 e o versículo de número 10, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta, e ele diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Sabemos que todos os caminhos vai levar a Deus, sim. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 10, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, tanto aqueles que servem a Deus, também aqueles que não servem ao Criador dos céus e da terra, um dia vai se prostrar diante da presença do Senhor. Seja está na presença de Deus ou não está. Queridos irmãos, esse provérbio que todos os caminhos levam a Deus é o provérbio do mundo. Mas o provérbio bíblico diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. Há caminho que ao homem parece direito. Essa relação aqui, a qual eu acabei de fazer a menção, esses aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8, também diz uma relação daqueles que não vão entrar no reino de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Depois os irmãos podem conferir lá. Glória a Deus. Uma certa feita, queridos irmãos, o Senhor, Ele chamou a multidão junto com os seus discípulos, e Ele disse assim para a multidão: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me.
desde segunda-feira estava ali, pedindo para Deus colocar essa palavra ao meu coração. Segunda, terça, na quarta-feira, antes de eu dormir, eu estava pedindo para Deus: Senhor, confirma essa palavra ao meu coração. E antes de eu orar, eu estava ouvindo uma mensagem, e nessa mensagem, uma serva de Deus, ela estava ministrando, e ela falou assim: Deus, ele fala através de sonho. E nessa noite de quarta para quinta, Deus me deu um sonho tão lindo, através dessa porta estreita. Deus me deu um sonho mais ou menos assim, queridos irmãos. Tinha uma porta pequena, e Deus falava para mim: você tem que atravessar por outro lado. E eu entrava dentro dessa porta. Quando eu entrava dentro dessa porta, a porta se fechava, e eu ficava em um lugar tão maravilhoso, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar que não tinha pensamento com a vontade da carne. E ali, por alguns minutos ali, eu fiquei entronizado na presença de Deus, e eu acordei. Quando eu acordei, eu chamei a minha esposa e estava contando o sonho para ela, e eu falei: Valéria, se eu pudesse, eu não tinha voltado. Na hora ela se assustou: não, você tem que voltar sim, em nome de Jesus, eu preciso de você aqui. Mas foi assim um lugar tão maravilhoso. Porém, Deus, ele falava no meu coração que para mim entrar naquela porta estreita, eu tinha que pagar o preço, eu tinha que renunciar à vontade da carne, eu tinha que renunciar o eu. Porque nos dias de hoje, queridos irmãos, o Senhor, ele falou para a multidão: se alguém quiser, ele respeita o livre-arbítrio do ser humano. Ele diz assim: eis que diante de ti coloco a bênção e a maldição. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Negar a si mesmo, queridos irmãos, é quando nós levantamos a mão, quando nós aceitamos o Senhor como único, suficiente, exclusivo, eterno, Salvador, Jesus Cristo. Nós temos que fazer de tudo para matar a vontade da carne. O que é estreito para você? Não assistir televisão? Lá em Tibete, os tibetanos, até hoje, eles não sabem o que é televisão. O que é estreito para você? Acordar 7 horas da manhã para vir interceder pela tua família no culto de domingo de manhã antes da escola dominical? O que é estreito para você? Enfim, a palavra do Senhor, ela diz, irmãos, ela diz bem clara que nós temos que entrar pela porta estreita. A partir do momento que nós passamos a entrar pela essa porta estreita, o pecado que nos seguia, ele não tem mais que nos seguir. Romanos, capítulo de número 6, do versículo de número 1 ao versículo de número 4, a palavra do Senhor diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Andar em novidade de vida, queridos irmãos, requer renúncia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo novo se fez. O Senhor quer fazer novas coisas acontecer no meio do teu povo. O Senhor quer fazer novas coisas acontecer no meio desta igreja. Mas o que nós temos feito para novas coisas da parte do Senhor acontecer em nossas vidas? Entra ano, sai ano, o nosso caráter não é moldado.
Entra ano, sai ano. O que é estreito para você? Estreito é deixar de ser uma pessoa irresponsável para se tornar uma pessoa responsável na presença do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor, ela diz bem clara. Ela diz bem clara, irmão, se nós fomos sepultados pelo batismo na morte, por que ainda nós iremos viver no pecado? Porque quando nós se batizamos, ali quando nós batizamos uma pessoa, nós falamos, nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quando nós se decidimos a se batizar, primeiramente nós estamos reconhecendo que nós somos pecadores e estamos precisando da presença de Deus. Esses dias eu estava conversando com um abençoado e nós estávamos falando, aí eu falei para ele assim: se você pegar uma cobra e você jogar ela em um tanque batismal, ela vai sair o quê? Ela vai sair uma cobra molhada. Então, o batismo, ele é uma simbologia que quando nós se batizamos, nós estamos ali renunciando o pecado. E quando nós levantamos dali, nós temos que andar em novidade de vida. E andar em novidade de vida, aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que se prostituía não vai mais se prostituir. A porta larga, irmão, ela está aí. E a porta larga, ela está querendo trazer as raposinhas. Hoje eu comentei sobre essas raposinhas que fala na palavra de Deus, que ela estava querendo comer as vinhas, querendo comer os cachos de uva. As raposinhas hoje, ela está tentando ficar implantada dentro da igreja do Senhor, mas não vai implantar, porque a Bíblia diz que operando Deus, ninguém pode impedir. Eu quero lhe falar nessa noite, irmão, em nome de Jesus, eu te falo. Nós temos que renunciar o eu, para fazermos a vontade do Criador dos céus e da terra. Senão entra ano, sai ano, a nossa vida não muda. Foi falado aqui de uma relação aqui, daqueles que não vão entrar no reino do céu. Os bêbados, os mentirosos. Irmão, a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus em si, ela se vela por ela mesma. A doutrina do homem, ela cai por terra, mas a doutrina da palavra de Deus, ela permanece. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, diz: seca-se a erva e caem as folhas, mas a palavra de Deus, ela subsiste. A doutrina do homem muda, mas a doutrina da palavra de Deus continua a mesma. Não existe pecadinho. Se falhamos, tudo é pecado. Temos que andar em novidade de vida para nós fazermos a vontade de Deus. Se estamos na igreja há 1 ano, 2 anos, 5 anos e continuamos na mesma, pecando, falhamos, tem alguma coisa que está errado na nossa vida, irmão. Porque a palavra de Deus, ela mesmo se justifica por ela. O que é estreito? Deixar de fazer a vontade da carne? Não é estreito deixar fazer a vontade da carne. Nós temos que deixar de fazer a vontade da carne, porque somente assim nós iremos estar agradando a Deus. Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao versículo de número 8, diz assim: porque os que são segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se eu e você temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que ter vida, nós temos que ter paz. Dentro da nossa casa tem que ter paz. No nosso convívio
familiar nós temos que ter paz. No nosso trabalho nós temos que ter paz, porque a Bíblia diz que eu e você, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, tem que resplandecer a luz do Espírito Santo de Deus. E isso contagia, irmão. Eu gosto ali quando nós se enturmamos ali, e ali todo mundo está falando de Deus, porque a Bíblia diz que nós falamos do que o nosso coração está cheio. Se o teu coração está cheio da presença de Deus, se o teu coração está cheio da presença do Espírito Santo de Deus, você vai ter coisas boas para passar para o próximo. Do que o teu coração está cheio? Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu louvo e glorifico a Deus, queridos irmãos, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que nós conhecemos as árvores pelos frutos. Pode uma árvore má dar fruto bom? Ou pode uma árvore boa dar fruto mau? Porém, pelas árvores nós conhecemos os frutos. Quer ser cheio da presença de Deus? Quer ter paz dentro da tua casa? Quer ter paz no teu convívio social, no dia a dia? Seja cheio da presença de Deus. Na carne, queridos irmãos, a porta larga, a porta do mundão, tem arrastado muitas pessoas. E nos dias de hoje, irmãos, nos dias de hoje, nós que evangelizamos aí, tantas pessoas, irmão, têm se desviado da presença de Deus. Tantas pessoas têm se afastado da presença de Deus. Às vezes as pessoas se afastam da presença de Deus por pouca coisa. Porque na realidade é que se afastou porque não teve um encontro real, não experimentou a dose do sangue de Jesus Cristo. Porque quando experimenta, a vida da pessoa muda. A vida da pessoa muda. Porque eu não conheço um que se entregou de espírito e verdade e anda aí capenguinha na fé, anda dando trabalho para as pessoas. Não. Quando verdadeiramente nós somos transformados, quando verdadeiramente nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, isso contagia. Isso contagia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor diz bem clara: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas o Senhor, Ele nos chamou para a santificação. Foi para isso que o Senhor me chamou, foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor nos chamou para a santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Naquele sonho que o Senhor me mostrou, Ele falava no meu coração: tem que se santificar, tem que pagar o preço. Oh, que lugar gostoso, oh, que lugar maravilhoso. E o Senhor, Ele falava no meu ouvido: tem que pagar o preço, tem que matar a vontade da carne, seguir a paz com todos o que está ao nosso redor, irmão. Ô dificuldade é de nós perdoar o nosso irmão. É difícil, irmão. Não sou santo, sou carne e osso que nem você, mas às vezes eu peço muita graça para Deus para perdoar. Se eu não perdoar, não adianta nem eu orar. Pedrão chegou até no Senhor e falou: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? O Senhor falou: mas Pedro, se possível, 7 vezes 70. É fácil? Não precisa responder, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil. Mas se eu não perdoar, se eu não seguir a paz com meus irmãos, irmão, e se eu não me santificar, de maneira nenhuma eu vou ver o Senhor. De maneira nenhuma eu vou ver o Senhor.
Irmão, nós temos que se alimentar da palavra de Deus, porque quando verdadeiramente nós se alimentamos da palavra de Deus, irmão, nós pensamos de outra maneira. Nós pensamos de outra forma. Tem uma passagem muito conhecida na Bíblia do jovem rico. O jovem rico chegou até o Senhor, queridos irmãos: bom mestre, o que eu tenho que fazer? O Senhor respondeu: bom, há um só, que é só Deus. Vende tudo o que tem, dá aos pobres e siga-me. Ô dificuldade foi para esse rico, ô dificuldade foi para esse pobre, porque mais na frente ali, ele saiu triste. Por quê? A Bíblia diz que ele tinha muita herança, tinha muitas propriedades. E o Senhor vai ainda e fala: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Significa o quê? Ele não quis negar a si mesmo. Se eu e você não tirar a arrogância, a prepotência do nosso coração, irmão, tá por estar na casa do Senhor. É a palavra de Deus que fala isso. Se nós, irmão, se nós não procurarmos buscar conhecimento da palavra de Deus, irmão, o que eu acho mais interessante é que para todos os assuntos que nós imaginamos, a palavra de Deus tem respaldo bíblico e tem resposta para a minha vida e tem resposta para a tua vida. Tudo que eu estou falando aqui, você que está nos assistindo aí pela internet, você está com a Bíblia, você pode ver. Os irmãos que estão aqui na igreja podem conferir. Uma certa feita, o apóstolo Paulo, Atos, capítulo de número 17, ele foi ministrar numa cidade chamada Bereia. Chegou nessa cidade, a Bíblia diz que os irmãos de Bereia, eles foram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Os irmãos de Bereia, eles examinavam a palavra de Deus para ver se de fato era o que o apóstolo Paulo iria pregar. E tudo que eu estou falando aqui, você pode conferir na palavra de Deus. Não é palavra do irmão Marcones, não, mas é a palavra de Deus que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual não vai ver a Deus. Primeiro, paz, nós temos que ter paz. Segundo, se santificar. Quando nós estamos se santificando, nós estamos renunciando à vontade da carne. Quer conhecer mais do Deus que você está servindo? Busca mais na oração, busca mais leitura da palavra de Deus. Paga o preço, vale a pena, queridos irmãos. Quer ver a glória de Deus resplandecer sobre a tua vida, resplandecer sobre a vida da tua família? Uma certa feita ali, Josué, capítulo de número 3, Josué ele deu ali, ele intimou as pessoas. Ele intimou o povo ali: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Quer ver a maravilha de Deus na tua vida? Se santifica. Quer ver o teu irmão, quer ver o teu sobrinho, quer ver o teu pai, quer ver a tua mãe? Faça a diferença. Não basta ser crente, tem que ser diferente, porque crente até o nosso adversário é. E ele crê, os demônios crê que Deus existe. Quer ver resultado na tua vida espiritual? Dê bom testemunho diante da sociedade, irmão. É sério, a palavra de Deus que nos diz, irmão. Nós não temos que ser religiosos, não. Nós não temos que ser religiosos. Fica passando a mão no pecado, fica sendo conivente com o pecado dos outros. Foi aqui mencionado a relação daqueles que não vai entrar no reino do céu. Mas a palavra de Deus ela é bem clara aqui, aonde que diz assim: aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus na minha vida e na tua vida. Se eu e você estamos aqui, é a graça de Deus que tem nos alcançado. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. O Senhor fazendo um sermão ali, ele disse assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens em depósito, o amanhã não pertence a nós.
Muitas são a preparação do coração do homem, mas a resposta vem de Deus. Você acha que Deus vai descer do céu e falar para você se endireitar? Deus não vai descer do céu. Ele tem usado pessoas aqui para estar pregando a palavra de Deus para você. Não vai vir o anjo do céu, que nem é tanto anjo hoje nas igrejas. Já estão falando até que o anjo Miguel está trazendo. Que anjo Miguel vai perder tempo de trazer bandeja, irmão? Vamos ler Bíblia. Anjo vai perder tempo de trazer bandeja, irmão? Vamos ler Bíblia, vamos se alimentar da palavra do Senhor. Vamos se santificar. E ainda Josué, capítulo 3, ainda no versículo 10, Josué ele falou para o povo: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. O povo, a sociedade, verdadeiramente tem que ver que o Deus vivo te acompanha, que o Deus vivo me acompanha. Então, em nome de Jesus, não basta ser crente, tem que ser diferente. Vamos fazer a diferença, porque assim vai resplandecer a luz do Evangelho sobre a minha vida, sobre a tua vida, para com o próximo. Vamos buscar conhecimento da palavra de Deus, porque só Ele tem o caminho de vida eterna para a minha vida, para a tua vida. Nesses poucos minutos dessa ministração, o que eu quero te chamar a atenção é isso, irmão, é que nós temos que andar em novidade de vida na presença do Senhor. Aquele que dava trabalho, não dê mais trabalho. Aquele que fofocava, em nome de Jesus, depois de hoje, não fofoca mais, porque você está ciente que não vai entrar no reino do céu. Porque o reino do céu, irmão, é um lugar de paz, é um lugar de harmonia, é um lugar de tranquilidade, é um lugar de união. Nós temos que buscar conhecimento do adversário, porque ele tenta implantar as raposinhas no nosso meio, no meio da vinha. Então nós temos que buscar discernimento da parte de Deus. Vamos buscar discernimento da parte de Deus. Nós estamos aqui diariamente orando, pedindo graça para Deus, pedindo misericórdia para Deus. Não tem sido fácil. Levantar às 6 horas da manhã, eu entro no meu trabalho 8h30. Poderia sair de casa 15 para as 8. Mas eu me comparo com o meu carro. Se eu não colocar gasolina no meu carro, o carro não anda. Se eu não orar, eu não chego a canto nenhum. O verdadeiro crente lavado e remido no sangue do Cordeiro tem que estar conectado com Deus através da oração. Tem que jejuar, seguir a paz com todos e a santificação. Quando nós estamos jejuando, nós estamos santificando. E quando nós estamos santificando, nós estamos sendo cheios da graça de Deus. Nós estamos sendo cheios da presença de Deus. E aí se cumpre aquele versículo a qual eu mencionei, que nós falamos do que o nosso coração está cheio. Tenho tido ali no meu trabalho centenas de experiências. Às vezes o camarada, ele senta ali para cortar o cabelo, e ali eu tenho a oportunidade de falar que Jesus é bom e que o diabo não presta. E ali às vezes, irmão, já aconteceu isso, de eu cortando o cabelo do camarada, o Espírito Santo de Deus me revela a vida dele e o nome do Senhor é glorificado. Por quê? Porque, irmão, se o meu coração está cheio de Deus, não que eu sou religioso, mas eu tenho que falar de Deus, porque foi para isso que o Senhor me chamou, foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor não me chamou, o Senhor não te chamou para nós sermos crente problemático, não. O Senhor, Ele falou aqui em Romanos capítulo 6, versículo 4, que nós temos que andar em novidade de vida. Vamos andar em novidade de vida em nome de Jesus. Senão, irmão, nós estamos perdendo o nosso tempo. Se nós não estamos vindo para a casa do Senhor para render ações de graças e louvores para o Senhor, nós estamos perdendo o nosso tempo. Não falo eu, mas é a palavra de Deus que diz. Não vamos perder o nosso tempo, não.
Vamos louvar e glorificar o nome do Senhor como fosse o nosso último culto na face da terra. Daqui a 5, 10 minutos nós não sabemos o que irá acontecer conosco. Vamos deixar o nosso nome. Nós vemos ali a relação dos heróis da fé. Como que nós queremos ser conhecidos? Ali nos heróis da fé ou como Sambalat e Tobias da vida? Nós temos que colocar o nosso nome na história. Na história. Muitas das vezes, irmão, muitas das vezes nós achamos que nós somos somente mais um no meio da multidão. É os pequenininhos que Deus honra, é os pequenininhos que Deus trabalha, que Deus restaura, que Deus usa com poder e autoridade. Esse Deus quer usar a minha vida, esse Deus quer usar a tua vida. Então se santifica, então em nome de Jesus, renuncia à vontade da carne. A moda passa, a doutrina do homem passa. Eu fiz um comentário hoje de manhã na escola dominical, que há 50 anos atrás, para entrar dentro de uma Assembleia de Deus, tinha que estar com chapéu na cabeça, com bigode, com guarda-chuva, isso há 50 anos atrás. Hoje, quebrou o protocolo. Por quê? A doutrina do homem cai por terra, mas a palavra de Deus, ela subsiste para sempre. A palavra de Deus, ela subsiste para sempre. A palavra não muda. Quantas coisas gospel têm se infiltrado no nosso meio? Quantas raposinhas têm tentado se infiltrar no nosso meio? Que Deus nesta noite me levante, que Deus te levante com poder e autoridade, irmão. Nós não estamos aqui para agradar o homem, não. Nós estamos aqui para agradar aquele que nos chamou, aquele que pagou o preço na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. É Ele que nós temos que agradar. Tudo que nós fizermos, Colossenses capítulo 3, versículo de número 20, tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Não é para chamar a atenção do homem, não. Se você sentir no coração de me presentear com um terno de número 50, eu vou ficar feliz e vou receber. Mas não faça isso achando que você vai ter crédito com Deus, não, porque você não vai ter crédito com Deus. Comigo você pode ter crédito, mas com Deus você não vai ter. Porque você está fazendo para chamar a minha atenção, não a atenção de Deus. Então o que você fizer dentro da casa do Senhor, seja para limpar o banheiro, faça para a glória de Deus. Porque o pastor André é um amor na nossa vida, ele é uma bênção, mas quem vai nos recompensar é Deus. Tudo o que fizermos, vamos fazer para a glória de Deus, irmão. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Porta estreita é difícil. O que é estreito para você? Sair da roda dos escarnecedores? Não é estreito, porque no Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Significa o que, irmão? Se está sendo estreito para você ficar no meio dos camaradinha, no meio das menininhas e das baladas, saia enquanto é tempo, em nome de Jesus. O que é estreito para você nessa noite? O que tem te impedido de chegar diante da presença de Deus com um coração puro, com um coração reto? O apóstolo Paulo, ele diz bem claro na palavra dele aqui. Ele diz bem claro: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo novo se fez. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, o Senhor, ele fala: eis que faço nova todas as coisas. O Senhor, ele quer fazer novas coisas acontecer no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Mas o que nós temos feito para o Senhor fazer novas coisas na minha vida, novas coisas na tua vida? O projeto de Deus é esse, irmão. O projeto de Deus é que nós sejamos árvores frutíferas. Esse é o projeto de Deus, porque foi para isso que o Senhor me chamou, foi para isso que o Senhor te chamou.
Então vale a pena, irmão. Vale a pena nós pagarmos o preço para fazer a vontade de Deus. Vale a pena nós buscarmos conhecimento do Deus a qual nós servimos. Como que nós iremos adquirir conhecimento, irmão? Matando a vontade da carne, expulsando o Morfeu que gruda nas costas e quer que você dorme no momento que você poderia estar buscando o conhecimento da palavra de Deus. Jejue. Não jejue para carro, não jejue para casa. Não, irmão, jejue para ser cheio da presença de Deus. Jejue para que Deus venha te dar sabedoria, para que Deus venha te dar entendimento, para que Deus venha te revelar o oculto, o profundo e o escondido da palavra. Nós sabemos que os bens materiais vêm sim, se nós levantarmos para ir trabalhar. Se nós levantarmos para ir trabalhar, não adianta eu ficar jejuando 30 dias no mês, oh Deus, me dá isso, me dá aquilo, e se eu não tiver coragem de trabalhar? Não vai ter, irmão, não vai ter. Então, em nome de Jesus, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, vale a pena nós pagarmos o preço para fazermos a vontade de Deus. Quem quer ser cheio aqui nessa noite da presença de Deus, dê um glória a Deus bem alto. Amém. O segredo, sabe qual é? Jejum, oração, santificação. Fica com essa palavra no seu coração e dê uma linda salva de palmas para o Senhor nesta noite.